Por Falar em Saudade é o primeiro verso de Onde Anda Você, canção do poeta Vinícius de Moraes e do violonista Hermano Silva. Foi assim, de palavras cantadas, que o primeiro encontro nasceu. Desse jeito, assim meio por acaso, meio como um pretexto para falar em tradução, meio porque a palavra saudade é sempre tão intraduzida. Desde o primeiro encontro, em 2010, procuramos manter a proposta de falar em tradução, teoria e prática, com palestras e mesas que refletem sobre tradução e oficinas de convivência, um pouco que seja, com práticas diversas, do sentido mais estrito ao mais amplo desta tarefa. A organização é compartilhada por professoras da Unicamp e da USP, com a participação de alunas e alunos das duas universidades. Nós, da comissão organizadora do evento, convidamos vocês a esta edição virtual, em uma travessia nesse campo de investigação entre mensageiros tradutores imaginados tão longe enquanto estamos tão perto. E gostaríamos de agradecer a todos e todas que participaram ativamente na preparação do evento, especialmente alunos e alunas da graduação em Letras e da pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp. Sem vocês, teria sido impossível realizar este sexto encontro. Agradecemos também aos intérpretes voluntários de Libras, o apoio da CAPES e do Departamento de Informática do IEL. Por fim, convidamos vocês a compartilharem fotos e depoimentos nas redes sociais, usando a hashtag EPFET2020 e hashtag E Por Falar em Tradução. Obrigada pela participação e tenham um ótimo evento. Boa noite a todas, a todos e a todes. Agradecemos a todos que nos acompanham nesta terceira mesa do evento E Por Falar em Tradução. Para falarmos de tradução e questões políticos-sociais, os nossos convidados são o professor Denis Silva Reis, que tem sua fala intitulada Por uma Prática de Tradução Descolonizadora, e o professor Adair Sobral, que falará sobre tradução e responsabilidade social. O professor Denis Silva Reis é professor adjunto de Literatura e de Expressão Francesa na Universidade Federal do Acre, UFAC, e na Universidade de Brasília, UNB, obteve os títulos de doutor em literatura, mestre em estudos da tradução, licenciado em língua francesa e respectivas literaturas e bacharel em letras tradução francês. Suas pesquisas estão voltadas para as áreas de estudos de tradução, relações interartes e literaturas de expressão francesa. O professor Adair Sobral é doutor em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC São Paulo. Tem estágio doutoral na Universidade de Paris e é docente de letras da Federal do Rio Grande. É autor da a primeira filosofia primeira de Bakhtin, roteiro comentado, do Dialogismo ao Gênero, as bases do pensamento do círculo de Bakhtin, e de Dizer o Mesmo a Outros, ensaios sobre tradução. É um dos organizadores do livro Conversas com Tradutores, ao lado de Ivone Benedetti, e autor do seu pós-fácil, publicou ainda diversos capítulos de livros e artigos em periódico. Agradecemos aos intérpretes voluntários, Cássio Oliveira, que é doutorando em Linguística Aplicada na Unicamp e tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Euluse Rodrigues da Costa Júnior, doutorando e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e professor dessa mesma universidade. Leone Ramos, mestre em Letras e professor assistente na Universidade Federal de Rondônia, a saudosa UNIR. É com muita alegria que iniciamos esse evento, essa mesa de hoje, com esses grandes pesquisadores em tradução. Me sinto lisonjeada em mediar e agradeço a participação dos professores Denis Silva e do professor Adair Sobral. Professor Denis, sinta-se à vontade para começar. The floor is yours. Thank you very much. Grand merci. Eu queria começar agradecendo a Érica Lima pelo convite, a professora Viviane Veras, que a gente já tem aí um tempo trabalhando junto, né? E queria dizer que eu estou muito lisonjeado, né, de começar essa mesa aqui com o professor Adair Sobral, que foi minha referência
de mestrado, uma das minhas referências de mestrado, especialmente com um livrinho dele que eu gosto muito, Dizer o Mesmo a Outros, né? Então eu fiquei assim meio... Quando eu soube que era ele, eu fiquei meio mexido, mas muito feliz também por isso. E agradeço também a Jocasta, né, que a gente se conheceu em 2016 pessoalmente num simpósio que eu havia feito aqui na UFAC, a minha primeira vinda ao Acre. E gostaria de agradecer aos intérpretes, eu espero que a minha fala não seja tão difícil. Bem, hoje, na realidade, eu queria só fazer uma correção no título, né, da minha fala, porque o título é por uma prática de tradução decolonizadora. Ao invés de utilizar o des, a gente vai utilizar o de, né? E hoje eu vou falar de um tema que, para mim, ainda não está fechado. Eu comecei esses estudos decoloniais dentro da tradução recentemente e gostaria de partilhar algumas ideias a respeito dessa questão da decolonização e os estudos de tradução ou a prática da tradução também no âmbito brasileiro, né? Eu queria começar a minha fala com esse quadro chamado A Fundação de São Vicente, já que a gente está em São Paulo, né, na Unicamp, de Benedito Calixto, que é um pintor, né, e retratista do século 19 e 20, a gente pode dizer assim, do entre-século, né? E esse quadro se chama A Fundação de São Vicente, é um quadro de 1900, ele faz parte de um âmbito da história da arte, que era de retratar uma história visual do Brasil, até então esquecida e sem imagem, né? Sem realmente um símbolo. E aí eu queria trazer para vocês esses elementos que nós temos uma exuberância de natureza, uma exuberância de ambiente, de espaço, ao mesmo tempo os povos originários, os povos ocidentais chegando aí, e vocês estão vendo que ao mesmo tempo está todo mundo curioso, está todo mundo bem, né? Está todo mundo dizendo, ai, que bom que vocês vieram nos colonizar, que bom que agora nós seremos uma civilização, né? E durante esse momento desse quadro, a gente tem ali bem no centrozinho do quadro a questão da tradução acontecendo, né? A tradução no âmbito da interpretação, que está aqui para nós, então uma ampliação do quadro, eu trago para vocês alguns personagens históricos do estado de São Paulo, em que nós vamos ter aí a chegada do Martim Afonso, João Ramalho, sendo um dos intérpretes que trabalham para o cacique que está ao lado dele, o Antônio Rodrigues, do outro lado, também uma espécie de intérprete, mas de bandeirante que entrava, e o Cosme Fernandes, esse meio de vermelhinho aí, que seria uma espécie de genovês ou um outro estrangeiro que veio junto com essa embarcação. E por que eu trago esse quadro? Porque eu acho que não tem quadro melhor, símbolo melhor para representar os estudos da tradução atuais. Infelizmente, ainda a gente precisa falar a respeito disso, que é essa certa curiosidade e essa certa benevolência de receber o outro como se o outro fosse sempre bem-vindo, fosse sempre um ser esperado por nós aqui no Brasil. E a minha fala vai de encontro justamente a isso, né? A colonização, ela trouxe para nós vários elementos, muitos elementos marcantes, e eu vou falar especialmente de 3 aqui que eu acho que chamam mais atenção para nós dentro da questão da tradução e também da questão dos saberes e das ciências humanas. Então, nós temos a colonização, trouxe uma questão do atraso, né? E quando eu falo uma questão do atraso, uma consciência sobre esse atraso e sobre a relação que esse atraso traz para as nossas vidas, né? Se a gente for pensar na questão da colonização hoje, a gente vê alguns países já estão debatendo a vacina, e o Brasil, como é que está, né? Mas, se a gente pensar na questão do atraso também, de que sempre existiu primeiro um saber europeu, um saber concentrado no velho mundo para depois chegar aqui, a gente vai ver que essa questão do atraso sempre aconteceu e parece que ainda continua acontecendo, né?
Tanto que na década de 80, 90, o Nelson Rodrigues vai trazer aí o complexo do vira-lata, que seria um complexo de inferioridade, justamente voltado para essa questão do atraso, que tem a ver com a colonização. É preciso a gente esperar o melhor vir para a gente se apropriar do melhor. E a colonização trouxe essa questão que a gente convive, que tenta driblar ela, mas que ela está sempre acontecendo, inclusive nos dias atuais. Depois, a colonização trouxe um outro aporte, que é a questão da ocidentalização. Nós fomos nomeados como América, nós fomos nomeados como Brasil, fomos nomeados como um outro, como uma outra alteridade, justamente porque o Ocidente dizia e pensa quem é o outro, né? Nós não nos nomeamos, né? Até a palavra Brasil não é nossa. Nós não nos nomeamos. Então, essa questão da ocidentalização que constrói o Oriente, né? E aí eu faço um trocadilho aqui com Eduardo Said, justamente porque o livro dele vai falar sobre orientalismo, mas aqui, se nós falarmos sobre Europa e América, nós aqui estamos no Ocidente, a América e a Europa está no Oriente. Então, eles que nos ocidentalizam, né? Eles que olham para nós e dizem, não, vocês são realmente colonizados, vocês realmente estão ainda em processo de independência, estão emergentes. Então, essa construção se dá sempre pelo olhar do outro, que muitas vezes não é um olhar tão apropriado, porque ele não está dentro do locus em que nós estamos aqui para sermos identificados. Além disso, a questão da colonização trouxe um outro problema, que seria a assimilação. Tudo aquilo que vem da Europa, e especialmente dos países chamados do Norte, como dizia a antiga geografia, são melhores, estão mais idealizados, estão mais trabalhados. Então, a gente trabalha com essa questão de assimilação. Se a gente pensar, por exemplo, nas teorias da tradução, todas elas foram assimiladas aqui quando dos estudos de tradução. Inclusive, a questão da própria tradução se a gente pensar mais a fundo, é uma questão de assimilação. Nós assimilamos a língua portuguesa, nós assimilamos os processos de tradução, as regras de tradução, tudo isso está envolto dentro disso que nós podemos chamar de colonização. E por que falar de colonização? Justamente porque quando a gente começa a refletir sobre a colonização, nós nos damos uma certa consciência. Nós refletimos quem nós somos, quem nós fomos, quem nós seremos. E quando a gente reflete, tem essa consciência do que foi feito do nosso passado, do que está sendo feito do nosso presente e do que pode vir a ser o futuro, a gente acaba sabendo qual é a nossa identidade, o que é aquilo que nos constitui, o que é aquilo que nos constituiu ou aquilo que pode nos constituir futuramente. E esse olhar, que primeiro vem por uma consciência, por uma tomada de consciência de quem nós somos, depois por uma identidade, como essa identidade é formada, vai trazer para nós um olhar outro que não é feito pelo Ocidente europeu. Esse olhar seria a descolonização. Nós precisamos realmente descolonizar, ou seja, olhar e agir para si com autonomia, saber que nós também somos capazes de desenvolver saberes, de desenvolver ações. E essa descolonização, ela passa pela educação. Nós temos que aprender todos os dias a ser mais descolonizados, a ser mais independentes, né? E isso passa por várias pedagogias. Justamente porque esse eurocentrismo ainda faz muito parte da nossa realidade, né? E eu não falo somente das questões de saber, mas também das questões econômicas, das questões sociais, né? As grandes marcas de roupa, as grandes marcas de eletrodomésticos, as grandes marcas de nutrientes, de alimentos e tudo mais, são muito voltadas ainda por essa questão do eurocentrismo, que toda hora nos abarca, e toda hora a gente tem que voltar, ter consciência, dizer quem somos, o que nos constitui e olhar e agir descolonizando isso. A Catherine Bosch, ela tem um livro chamado Interculturalidade, Estado e Sociedade, Lutas Decoloniais da Nossa Época. E aí ela colocou essa citação. Como eu fiquei com receio, porque eu não sou do espanhol, mas eu leio espanhol, então eu pedi a um colega para fazer a tradução para mim, e eu gostaria de ler justamente essa
esse trecho em que ela justifica por que ela está usando a palavra decolonial. E ela diz o seguinte: suprimir o S e nomear decolonial não é promover um anglicismo. Pelo contrário, é marcar uma distinção do significado em castelhano do des. Não pretendemos simplesmente desarmar, desfazer ou reverter o colonial, quer dizer, passar de um momento colonial a um não colonial, como se fosse possível que seus padrões e rastros deixassem de existir. A intenção, pelo contrário, é sinalizar e provocar um posicionamento, uma postura e uma atitude contínuas de transgredir, intervir, insurgir e incidir. O decolonial denota, então, um caminho de luta contínuo no qual pretendemos identificar, visibilizar, alentar lugares de exterioridade e construções alternativas. Então, aqui, eu tomo essa palavra decolonial ao invés de descolonial, porque muitas vezes nós temos uma certa consciência dessa descolonização, de que nós somos e podemos ser autônomos, mas nós não realizamos realmente o decolonial, porque o decolonial, ou seja, a ausência de colonização, ela é contínua, ela sempre está acontecendo. E aí a decolonialidade vai ser um espaço enunciativo. E como todo espaço enunciativo, ele vai estar ligado dentro das contradições e dos conflitos. E ele vai ter uma premissa epistemológica, ou seja, ele vai ter um olhar desse sujeito que quer se realizar como decolonial. E uma vez que nós nos colocamos como decolonial, como pessoas que querem combater essa colonialidade que acontece em vários âmbitos da sociedade, nós procuramos aí pelo menos duas coisas totalmente certas, dois vieses totalmente certos da colonialidade, que é desfazer as estruturas de dominação e exploração, e aqui em todos os âmbitos da sociedade, cultural, material, político, social, e desarmar os dispositivos, os principais dispositivos de decolonialidade. Bem, essa teoria decolonial, ela surge em volta de um único conceito super importante, que seria a decolonialidade de poder, né? Essa decolonialidade de poder, que tem como principal expoente o Aníbal Quijano, se eu não me engano, um chileno, ele vai dizer que o poder colonial, ele abarca principalmente dois vieses: a dominação cultural, que seria justamente a produção e a reprodução de subjetividades. Então, há subjetividades que podem ser produzidas e reproduzidas, e há outras subjetividades que não podem ser produzidas e nem reproduzidas. E nós temos um outro lado da colonialidade de poder, que seria a dominação social global, ou seja, as formas de controle do trabalho e as formas de controle do capital. Eu poderia falar das duas aqui, mas nessa fala eu vou me concentrar especialmente na dominação colonial. E dentro dessa dominação colonial, e de certa forma também dentro da dominação social global, nós temos eu vou me prender aqui em dois conceitos ainda que são subjacentes da colonialidade de poder, que é a colonialidade do saber e a colonialidade de ser. A colonialidade do saber foi trabalhada por um outro teórico do grupo também sobre modernidade e colonialidade, chamado Edgar de Lander, e ele vai falar que a colonialidade do saber, ela se detém a partir de um caráter eurocêntrico do conhecimento moderno. Ou seja, todo o saber das colônias, das ex-colônias, dos ex-países independentes, vem desse caráter eurocêntrico do conhecimento moderno, em que o grande conhecimento, em que as grandes ideias estão sempre oriundas do norte ou da Europa. Inclusive, quando a gente pensa nas questões das línguas desses países, as línguas comuns, né, as línguas de comunicação, estão em volta dessa comunidade do saber, né? Portugal, por exemplo, colonizou o Brasil com a língua portuguesa venceu. Né? Claro que a gente tem todas as questões aí envolvidas da sociolinguística, mas eu não vou entrar nisso.
Assim como o francês nas Antilhas, assim como o inglês em alguns países também da África e por aí vai. Essa colonialidade do saber, ela universaliza, de certa forma, a experiência local europeia como um modelo normativo a ser seguido. Então, os gêneros textuais produzidos pelos europeus foram reproduzidos nessas ex-colônias, são reproduzidos ainda hoje. Os modelos de literatura, os modelos de disseminação de saber científico e por aí vai. E essa colonialidade do saber, ou seja, esse dispositivo de manter um certo saber como o primordial ou como o melhor, designa um dispositivo de conhecimento, né, que só vai validar outros saberes que são, de certa forma, não localizados e que produzem, que reproduzem os saberes europeus, né? Então, aí a colonialidade de saber designa mesmo os seus dispositivos de conhecimento como únicos, válidos e aceitáveis. Na colonialidade de ser, que é um outro teórico também latino-americano, o Nelson Mondonato Torres, ele vai falar que existe uma centralidade do conhecimento que determina quem é o outro, né? E aí, uma vez que você determina quem é o outro, você desqualifica o ser que não tem um certo conhecimento, né? Então, quem é você para falar de medicina se você não é médico? Quem é você para falar de engenharia se você não é engenheiro? Então, a Europa, muitas vezes, né, e os países do norte, continuamente, eles fazem essas questões de determinar quem nós somos pelo conhecimento que nós produzimos. E isso, de alguma forma, é colonizar os seres, os sujeitos ali que estão produzindo esses conhecimentos práticos e empíricos. Além disso, a questão do penso logo existe, desenvolvida pelo Descartes, na realidade quer dizer que há um pensamento único que indica quem pode existir. Há um pensamento único que indica qual conhecimento é mais válido do que o outro. E se você se opõe a esse pensamento, significa que você não existe, né? E tudo isso está envolto dentro dessas questões de colonialidade. Para a gente falar de tradução decolonizadora, foi necessário a gente abarcar todo esse arsenal, porque ele vai estar envolvido dentro das questões oficiais e também não oficiais, mas cotidianas da prática da tradução. E aí eu quero falar da tradução decolonizadora com tradução no sentido bem amplo, como praxis, como uma prática, e também como teoria, como estudo. Eu começo pelas questões da tradução como prática. Então, a primeira coisa que a questão da decolonialidade coloca para nós, a questão da decolonialidade coloca para nós, é que é a questão da língua, né? Você utilizar uma língua para traduzir que já é do país colonizador, a gente já está destruindo qualquer hipótese de decolonização ou mesmo de descolonização. Porque efetuar uma tradução do francês, que é um país que colonizou, para uma língua que é o português, no caso do português brasileiro, de alguma forma a gente está mantendo aí uma certa colonização, porque nenhuma das línguas de certo são línguas do Brasil. Claro que a gente tem várias questões também envolvidas da sociolinguística, da linguística, das políticas linguísticas, mas eu não vou entrar aqui no caso. Então, traduzir, de certa forma, gente, é colonizar. Não tem vamos dizer assim, o Quijano, em um dos trabalhos dele sobre colonização, ele vai muito trabalhar isso. Traduzir é colonizar. Porém, nossa, Denis, uma novidade para mim, fiquei chocado. Então, agora, toda vez que eu traduzo, eu vou colonizar? Pois é, a gente tem esse problema aí, que é o primeiro, que é um problema ontológico da tradução, que é a gente necessita da estabilidade da língua para realizar a prática da tradução e para realizar o estudo da tradução. Então, a gente teria que pensar outras formas que a gente pode se utilizar dessa ferramenta que é colonizadora, que é a língua, para decolonizar o pensamento e os seres que nós produzimos aqui, que nós somos aqui no Brasil e na América Latina.
E aí algumas sugestões, né, ou então algumas reflexões eu trago aqui. Um primeiro momento que a gente pode pensar na prática da tradução como decolonizadora seria a intraduzibilidade. De certa forma, algumas palavras não são traduzíveis ou não encontram o seu famoso equivalente ou a sua famosa correspondência nas outras línguas. Então, a intraduzibilidade seria aí uma transgressão dessa língua que, dentro desse saber decolonial, seria colonizadora. A não tradução também, né, proposital ou não proposital, também seria uma prática de decolonialidade. E aqui eu trago, e aí já é da minha parte mesmo, a questão de que a publicação bilíngue, ela também pode ser considerada aí como uma prática de tradução decolonial. Para a gente falar desses três momentos, a intraduzibilidade, a não tradução e a tradução bilíngue, eu gostaria de retomar algumas questões, na realidade uma nomenclatura chamada de políticas de não tradução, do João Ferreira Duarte, que é um artigo dele muito interessante sobre por que alguns textos não são traduzidos. E aí ele vai falar que muitas vezes um texto não é traduzido porque ele é omitido, né? E aqui ele não fala somente do texto, mas ele fala das unidades textuais também, né? Então, muitas vezes existe uma certa omissão do texto ou existe uma certa omissão de alguma questão do texto ali em si, de alguma unidade do texto. Então, um item do texto fonte não pode ser substituído por nenhum outro da língua do texto-alvo. E nisso a gente acaba não traduzindo. Outra coisa, por uma questão de repetição. Um item lexical ou sintático é levado do texto-fonte para o texto-alvo sem traduzir, né? Então, a gente acaba, se uma pessoa primeiro fez uma tradução com um texto que não foi traduzido, melhor, com uma palavra que não foi traduzida, um trecho que não foi traduzido, acaba se abrindo um caminho para essa repetição aí de não traduzir sempre aquela palavra, né? E aí a gente até entende, por exemplo, aqui algumas palavras desse léxico que se formou esse ano sobre a Covid-19 no Brasil, que também é uma questão de política de não tradução. Uma outra coisa também seria não se traduz porque existe uma certa proximidade linguística, ou seja, entre duas línguas pode-se dispensar a tradução de uma obra. É o que a gente sempre imagina com relação ao espanhol, mas nem sempre o espanhol é tão nítido assim para quem está lendo, né? Uma outra política de tradução seria o bilinguismo, né? E quando os textos de uma cultura, de culturas locais, podem ser lidos pela maior parte do público leitor, porque ele domina mais de uma língua. Não é o caso do Brasil, mas já foi o caso do Brasil se a gente pensar na década de 80, em que nós tínhamos, por exemplo, o francês nas escolas e que as pessoas tinham uma certa proficiência de leitura dos textos. Talvez explique em determinada parte porque a elite brasileira e porque até a classe mediana lia os textos em francês naquela época, né? Outra coisa também, muitas vezes não se traduz por conta do distanciamento social, né? Caracterizado pela hostilidade e indiferença em relação à cultura do outro, resultando na escassez de especialistas capazes de enfrentar a tradução de certas obras afastadas significativamente da cultura local. Então, muitas vezes a gente não tem uma certa correspondência e por conta desse distanciamento cultural, que muitas vezes não é só distanciamento cultural, mas é distanciamento de não saber realmente o que significa aquilo naquela cultura, a gente acaba deixando a palavra ou o trecho. E pode acontecer também de um certo embargo ideológico, né? Não traduzir ou realizar determinado tipo de não tradução, justamente porque uma obra ameaça ferir o sistema de valores de uma certa sociedade ou prejudicar certos acontecimentos políticos. E aí, retomando para a nossa questão alguns exemplos aqui de praxes decoloniais, eu trago aqui um primeiro exemplo que é esse escritor francês que visita o Brasil com uma certa frequência, né? Pelo menos visitava antes da Covid, e ele tem uma série de livros que ele vai chamar de série brasileira, em que os títulos dos livros são intraduzíveis, né? Ou melhor, não são traduzidos, né?
E eu chamo a atenção, por exemplo, do título Zumbi, do título Saudade, inclusive do título Brasil aqui, em que, por exemplo, o livro dele, já de início, não traz nenhuma explicação sobre o que seria essa palavra, esse léxico aí, e a gente vai compreender durante a narrativa. Né? O livro dele está publicado desse jeito, você pensa que é um livro escrito em português, quando vai ver, o livro é em francês e com essa palavra que não tem, de verdade, uma certa equivalência ou correspondência no francês. Uma outra política que mencionei sobre a questão decolonial, e eu trago aqui um exemplo, que é essa Edition Lamandier, que é uma editora que ela tentou publicar textos de teatro. Eu digo tentou porque ela realizou até determinado momento, mas não conseguiu ir até o fim na sua política de publicação. Então, realizou a publicação de textos de teatros caribenhos, ali mesmo no Caribe, né, na região do Caribe, e esses textos eram produzidos em sessões pentalíngues, né, ou seja, em 5 línguas, no crioulo, no espanhol, no neerlandês, no inglês e no francês, né? Então, aí nós temos uma política de dar visibilidade a esses textos nas edições bilíngues, nesse caso, pentalíngue, né? E aí eu queria trazer para nós aqui um outro problema de tradução que é muito antigo na América Latina com os povos originários, com os povos autóctones, que é a questão da tradução benigna, né? A tradução benigna ou a tradução bondosa, vamos dizer assim, que foi a primeira pessoa que eu conheço, né? Eu não vou dizer que foi a primeira pessoa que trabalhou isso, mas a primeira pessoa que eu conheço que trouxe esse termo e que trouxe uma reflexão a respeito foi a Maya Chacabai, nesse texto dela aqui, falando sobre o mito da tradução benigna. E aí eu trouxe um trechinho desse texto que ela vai dizer o seguinte, para a gente entender o que seria essa tradução benigna ou essa tradução bondosa, né? A tradução benigna não é uma fantástica endêmica que retorna ao mundo colonizado, ao seu passado primitivo. A tradução benigna é um olhar delirante que busca na Europa um significado. Este é o olhar da dependência, a indução literária da dominação, consumindo tudo em seu nada. Hoje, com base nos fatores apresentados por Mary James Norris, em sua análise de dados de estatísticas do Canadá sobre línguas indígenas, há mais alunos que estudam essa língua indígena, que eu não sei pronunciar, há mais alunos dessa comunidade indígena, né, de segunda língua, do que falantes de língua materna. Os alunos dessa comunidade indígena, aí que vocês estão vendo o nome, os alunos dessa comunidade indígena de uma segunda língua não aprendem com os falantes da língua materna cada vez mais velhos. Eles não aprendem em redes familiares de alto contexto e espaços sociais. Eles aprendem com os sequestros, ou seja, as traduções entregues através da trajetória histórica colonial e chegam a espaços pedagógicos eurocêntricos de contexto inferior. Não importa quantos documentos e dicionários sejam criados, não importa quantas aulas de 30 minutos com lista de substantivos memorizados, não importa quão boa a documentação da linguagem pareça no papel. O resultado é a erosão da linguagem para a inexistência. É uma erosão para a não existência, porque nunca foi a linguagem que se perdeu, foi o nosso deslocamento forçado dela. Somos nós que nos perdemos na tradução. O nós, nessa erosão, somos indígenas. Ainda nos recuperando dos efeitos do genocídio, ainda convivendo com uma gama de disparidades sociais e de saúde, ainda lidando com o etnoestresse, né, o estresse do grupo, de ser o problema indígena. Somos os sobreviventes de escolas residenciais, onde não só nos foi negado o nosso próprio idioma, mas também fomos sujeitos à imbecilização forçada do desenvolvimento como resultado de não termos aprendido o inglês adequado.
essa deficiência não tem relação causal com uma deficiência física pré-existente, mas é antes uma condição social, uma consequência de opressão. Então, aqui ela traz a realidade dessa comunidade indígena chamada Ojibwe, né? Ojibwe seria o nome pequeno dessa comunidade, em que ela fala que justamente essa questão de tentar traduzir uma língua para outra nem sempre acaba levando à existência dessa comunidade, dessa língua, desses textos, né? Então, aquilo que parece ser bondoso, aquilo que parece ser benigno, na realidade está causando uma certa inexistência ou buscando uma equivalência dentro do padrão de ser que foi colocado, que é a língua inglesa. E aí, quando a gente fala de praxis decolonial, especialmente dessa questão da praxis da tradução benigna, a gente está pensando na renomeação, em renomear alguma coisa. E quando a gente faz a renomeação, né, a gente, de alguma forma, está fragmentando o sentido. Ou seja, alguma coisa, né, fica à deriva do sentido total que nós queremos trazer para a língua. Então, é preciso pensar sobre essa prática de tradução benigna. E isso é muito comum para línguas que são muito distantes, né? Por exemplo, o chinês e o português, ou até mesmo para línguas emergentes, em que a gente pode pensar aí nas línguas indígenas, porque elas não estão ainda estabilizadas, como foi mostrado aqui no caso canadense, e até na própria questão da língua de sinais brasileira, que a língua de sinais brasileira ela está começando cada vez mais se espalhando pelo Brasil, mas ela ainda está emergindo num dicionário que seja propriamente brasileiro, ela ainda está se estabilizando como língua, né? E acaba que, muitas vezes, quando os intérpretes estão traduzindo português para Libras, não há uma correspondência, acontece essa tradução benigna. Então, como trazer realmente o que nós estamos falando de fato para a língua de sinais, né? Seria uma pergunta aí. E aqui eu trago um exemplo nosso, indígena, antigo, né, mas que acontece inclusive hoje. Eu trouxe esse exemplo justamente porque está em um dos artigos que eu escrevi junto com o professor Marcos Banhos sobre essa questão da renomeação. E aqui eu trago um relato do Couto de Magalhães, que é antigo, né, muito antigo, que talvez nem aconteça mais hoje, né? Só que não, né? O que nunca encontrei entre os selvagens foi a concepção de um espírito sobrenatural, cuja missão fosse exclusivamente para o mal, como é entre nós a concepção de Satanás. O próprio Jurupari não está nesse caso. As tradições que tenho colhido a esse respeito e que só se encontram hoje no norte do Império não são completas, mas a palavra Jurupari equivale a isso em nossas amas de leite, a isso que nossas amas de leite nos descrevem como pesadelo. É, segundo os índios, um ente que de noite cerra a garganta das crianças ou mesmo dos homens para trazer-lhes aflições e maus sonhos. Então, nós vemos aí que a palavra Jurupari, utilizada naquela época, né, século XIX, para, vamos dizer assim, ser a correspondência de Satanás, de fato era uma renomeação, era um tipo de tradução benigna, que de alguma forma perdia ou fragmentava os sentidos, ou que até mesmo ampliava um sentido que não existia, né? No sentido de que queria de alguma forma trazer ali a correspondência. Bem, aqui eu passo para os estudos de tradução, ou seja, falar de uma teoria decolonizadora. Eu espero que não esteja tomando muito tempo, mas o primeiro momento que nós temos aqui, talvez que solta mais aos olhos nessa época, é da tradução indireta e direta de obras teóricas. Uma vez que a gente traduz diretamente da língua, talvez a gente consiga ali abarcar o pensamento desse teórico. E uma vez que a gente produz indiretamente, esse teórico já foi filtrado pelaquela língua e pelaquela população ali. E aí um caso muito recente, que eu não vou mencionar, mas que depois nas perguntas talvez o próprio professor Adail mencione, é justamente a tradução do Marxismo em Filosofia da Linguagem, que nós temos uma tradução vinda do francês em 79 e em 2007 vinda do russo. E aí muitos termos, muitas teorias, muitos artigos com termos
que foram trabalhados dessa tradução de 79 estão sendo revistos agora. Ou seja, a gente está tendo aí um processo de decolonização desse teórico via tradução, ou seja, a gente está reaprendendo o pensamento de Bakhtin. Espero que esteja certo, tá, professor Adail? Depois pode corrigir. Um outro momento que nós vamos pensar dos estudos de tradução dentro da academia são as políticas de citação e escopo de análise. Então, muitas vezes a gente prefere os autores estrangeiros e as teorias estrangeiras a serem citados nos nossos trabalhos, a serem mencionados nos nossos trabalhos e a serem utilizados, e aí sim a gente utiliza com um corpus que é nosso, do que as teorias ou de autores brasileiros, né? E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que renunciar e ser totalmente nacionalista, não. A gente precisa rever se nós também temos alguma coisa a oferecer, né? E é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Inclusive, por exemplo, todas as metáforas de tradução que a gente tem utilizado recentemente no Brasil, é claro que isso está sendo modificado aos pouquinhos, né? Mas a gente precisa dar mais visibilidade, mas as metáforas de tradução que nós estamos sendo utilizadas, não vou dizer todas, mas 90% ainda são metáforas vindas da Europa, e que muitas vezes a gente tenta adaptar aqui ao Brasil, né? Nós temos aí também, dentro dessa questão política dos estudos decoloniais de tradução no Brasil, uma questão de adaptação da teoria eurocêntrica ou americana do norte, e uma certa falta de intercâmbio entre pesquisadores da América Latina e do Brasil. Recentemente eu publiquei, junto com a Luciana Carvalho e também com a Lilian Ramos, um número sobre feminismo e tradução na América Latina, e a gente viu o tanto que a gente não se conhecia, o tanto que a gente não conhecia as nossas colegas da Argentina, do Chile, da Costa Rica, né? Então, a gente precisa dar um pouco de atenção para as nossas colegas, porque elas também têm muitas coisas a dizer e muitas coisas que são muito mais interessantes do que os nossos colegas, de certa forma, colonizadores, né, e eurocêntricos. Outra coisa que eu chamo a atenção também é que a gente precisa pensar em orientações decoloniais, né? Essas orientações decoloniais, aí eu trago aqui um exemplo. Uma vez eu estava escutando uma palestra da Tatiana Nascimento, ela falando que ela chegou com um projeto para a professora Rosita Blumen, em que tinha vários autores citados do sexo masculino, e o projeto dela era sobre estudar, né, a tradução de autoras lésbicas, e a Rosita disse, olha, por que você não pega outros autores, ou melhor, outras autoras que também falaram isso, né? Não são muito conhecidas, mas também falaram isso. E aí a Tatiana, se vocês verem, a tese dela tem muitas autoras e pouquíssimos autores, né? Então aí a gente vê que essa questão da orientação também faz parte dentro dessa política de citação e dessa política de escopo de análise dos estudos de tradução. Outra coisa que nós temos aqui é a questão da preferência dos estudos canônicos, né? Então, a gente dá muitas vozes, muitas vezes os estrangeiros sabem muito sobre esses textos que são muito conhecidos e nós ficamos à deriva deles, né? Aqui eu trago um exemplo também da Patricia Collins, que ela menciona que quando ela fez esse livro, Pensamento Feminista Negro, já existia o livro A Dominação Masculina, do Bourdieu, e já existia outras feministas brancas que tinham falado sobre vários temas que estão nesse livro, e ela simplesmente diz, mas também tem feministas negras que falaram sobre isso e eu preferi utilizar elas, né? Então, nós temos aí uma política epistemológica de decolonização do pensamento negro. Eu vou ter que pular um pouquinho, gente, só para adiantar, porque eu já fui avisado que faltam 5 minutos. Vou voltar nesse daqui, que é muito interessante. Ambos os pesquisadores aqui, o Jean-Michel Massat e a Eliane Ferreira, fizeram um trabalho sobre Machado de Assis. O Jean-Michel Massat, ele teve acesso às traduções e aos originais do Machado de Assis, e ele fez uma análise disso nesse livro que ele intitula Machado de Assis Tradutor. A Eliane Ferreira, ela trabalhou com os prefácios e também com falando algumas coisas sobre uma certa teoria do Machado de Assis como tradutor. E aí o Jean-Michel Massat vai criticar ela porque ela não fez uma análise dos textos, né?
Então, a gente percebe aí o tanto que a gente tem uma certa, assim, o tanto que esse olhar eurocêntrico ainda domina nessas questões acadêmicas, né? Bem, com relação às políticas de tradução, o que eu queria trazer, eu já estou quase finalizando a minha fala, é sobre que a gente precisa trazer os nossos textos para o exterior, né? Nós precisamos utilizar essas línguas coloniais a nosso favor, e uma delas é dando voz aos nossos discursos, né? Então, eu creio assim que para uma política decolonizadora dentro dos estudos de tradução, a gente precisa aí de publicações de plurilíngues nas revistas, né, com mais inclusão, inclusive que as nossas revistas de tradução tragam também os nossos textos em libras, tragam em outras línguas indígenas, por exemplo, trazer os nossos saberes para a academia, então buscar as nossas metáforas do cotidiano, metaforizar essas metáforas do cotidiano dentro dos nossos textos acadêmicos, esses conhecimentos localizados, e de alguma forma transnacionalizar esses saberes tradutórios que nós temos aqui. Eu queria só mencionar que é muito difícil acontecer isso, justamente porque a tradução ela passa por várias etapas e por várias pessoas, e justamente porque as nossas pesquisas elas estão sempre nesse embate entre orientando, bancas e orientador. E aí fica a pergunta, será que todos estão dentro da mesma epistemologia, dentro do mesmo poder, dentro da mesma política, né? Aqui eu trago um exemplo dessa revista Tissuage, que faz uma publicação em várias línguas, inclusive em línguas indígenas do Canadá, e eu termino a minha fala simplesmente com essa palavra que está no livro Histórias Locais, Projetos Globais, do Walter Mignolo, que é linguajamento. Ou seja, língua é também engajamento. E como você usa essa língua, como você produz esse poder que a língua tem, é que vai dizer qual tipo de engajamento ela está tendo. Se é um engajamento colonial, se é um engajamento decolonial. Por aqui eu termino a minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada pela fala significativa e inspiradora, professor Denis. Passamos agora para a fala do professor Adail Sobral, intitulada Tradução e Responsabilidade Social. Professora Adail, a palavra é sua. Boa noite, eu queria agradecer a todos, né? E daí eu queria confessar uma coisa, né? Eu sou decolonizador Havana Letra, né? Quando eu comecei a falar sobre tradução, vocês podem ver meu livro lá, na verdade eu não segui ninguém, eu não li ninguém, eu não tinha bibliografia, né? Eu simplesmente comecei a escrever. Depois é que eu fui obrigado a dialogar com vários outros autores, justamente para não parecer que eu estava vindo do nada, né? Mas eu já penso desde o começo. Inclusive, eu já briguei muito na área da linguística, dizendo que a gente tem o que eu chamei uma vez ofensivamente de vassalagem, que a gente ouve as coisas estrangeiras e acha uma maravilha, né? E eu também disse, por exemplo, o Venuti, que ficou famoso, eu dizia, para nós que somos colonizados, a gente tem que olhar o livro dele e ler ao contrário. Porque o que ele está falando lá é alguém que tem o poder de fazer uma série de coisas, né? E eu acho que hoje nós temos um poder, sim. Hoje nós temos teorizado, nós temos uma riqueza, né? Ah, e outra coisa, sobre a tradução de marxismo e filosofia da linguagem, etc., né? Eu, por acaso, sempre iria edições estrangeiras, né? Então, mas como vocês vão ver do que eu vou falar, a minha concepção não tem muito a ver com palavra. Eu não me preocupo com palavra, não acho que palavra resolva nada. Eu traduzo sentidos, né? A minha proposta é que, na verdade, a gente traduz sentidos. Então, eu sei que depois que a gente acostuma a usar uma terminologia, a gente fica querendo usar. Mas eu não preciso usar as mesmas palavras, eu posso só pegar o sentido e aí tanto faz a tradução. Eu acho bom que tenha várias, justamente porque cada uma vai descobrir certos elementos, né, fundamentais que a outra não vê, né? Então, basicamente, era para começar assim. Ah, sim, outra coisa que eu disse quando o microfone estava desligado é que se um dia eu fui bibliografia do Denis, hoje, como eu não estou escrevendo sobre a série de coisas usando bibliografia, mas hoje ele é referência para mim também. Então, nós estamos quites, que bom. Né? E aí? Então, a minha ideia é a seguinte, né? Que a tradução é um ofício de instauração de sentidos. Quando eu digo instauração, é para dizer que é uma coisa ativa, que tem cunho essencialmente transcultural. Né? Aí depois vocês vão ver que minha concepção de cultura é um pouco diferente.
E, por isso, reposicionador, transfigurador, separa a palavra, trans de figurador. Por quê? Porque há uma inegável relação entre línguas e culturas, e também porque há versões da cultura dita dominante que grupos e indivíduos não dominantes produzem em sua vida. Para mim, a descolonização existe sempre, né? Porque mesmo que uma classe colonizadora ou correspondente à colonizadora, né, que nos explora aqui dentro, mesmo essa não consegue a hegemonia, né, das interpretações culturais, porque há vários grupos que se opõem, né? E quando a gente traduz, né, os profissionais da tradução produzem discurso de uma língua a partir de discurso ser escrito em outra língua, ou seja, isso é bem além do texto em si, né? Ou seja, não é só o texto como língua de partida, né? O texto, a língua de partida como fonte, mas, na verdade, todo o entrelaçamento entre culturas envolvido aí, né? Vai incluir os interesses de classe, de grupo, de segmentos nas várias comunidades, de modo que, como, por exemplo, o trabalho da Érica mostra, né, em alguns casos a gente pode fazer traduções distintas a depender para quem a gente está se dirigindo. E aí eu também discordo, né? Como eu comecei sem falar com ninguém, eu tenho essa ideia. Para mim, correspondente é separado, é correspondente, ou seja, que responde junto, né? Sabe? No sentido de que um ressoa no outro e o outro, né? E um ressoa no outro e o outro ressoa no um. E aí, justamente por isso que é possível traduzir qualquer coisa, talvez não a palavra, mas qualquer sentido, porque traduzir é criar na língua de chegada sentidos correspondentes a sentidos da língua de partida. Eles respondem uns aos outros, mas eu nunca proponho que nunca se busque equivalências entre palavras em si. Por quê? Porque toda palavra é valorada, ela traz uma carga que vem de um recorte da realidade, né? Um recorte, quer dizer, um modo de ver a realidade, que é social, que é histórico, também é pessoal, e também porque as sociedades e línguas, inclusive as próprias variedades de língua do interior da mesma língua e distintos estratos sociais de uma mesma sociedade, também diferem quanto à sua interpretação das palavras. Portanto, a palavra em si é só um instrumento para mim, né? Então, a gente, como profissional da tradução, né, a gente tem uma capacidade específica de agir no mundo. A gente consegue ver dois lados da questão, por exemplo, ver uma língua e outra língua, uma cultura e outra cultura, e por isso nós temos, a meu ver, uma responsabilidade social muito grande, né? Mas como é que a gente pode assumir essa responsabilidade social? Claro que vão dizer, mas peraí, tu está sujeito às condições do mercado, não pode assumir uma postura de responsabilidade social, porque se ela contrariar o mercado, tu vai ser punido. Mas acontece que saber traduzir é um poder, é um capital social, e a gente pode usar sem prejudicar a sobrevivência. Eu posso participar de iniciativa de tradução voluntária em nome de alguma causa socialmente relevante, ou até na atenção a diversos tipos de manipulação de textos traduzidos, né, de línguas estrangeiras. Eu vejo muito na imprensa, de vez em quando eu reclamo no Face ou em algum lugar, eu estou sempre falando, reclamando, que fazem traduções muito específicas, que é para dizer o que se quer, né? Quer dizer, enfim. E da qualidade do que eu chamei de mediadores participantes, quer dizer, que a gente é mediador, mas a gente não é alguém de fora que está lá no meio entre dois. Nós somos alguém de dentro, né? Nós somos dentro de um país, etc., né? Então, da qualidade desses mediadores que também participam, nós temos tanto poder de criar conhecimento, que a gente, na verdade, cria conhecimento, a gente não reproduz só, mas também a responsabilidade de torná-lo acessível. Né? E o que a gente tem que nos dar esse poder? O domínio da capacidade de interpretar em mais de uma língua, quer dizer, o poder interpretar em mais de uma língua. E a gente tem que fazer essa interpretação legitimamente, não deturpando, mas esclarecendo. Não quer dizer que eu vou dizer o que eu acho que alguém quer ouvir, né? Mas eu digo que tradução é sempre uma interpretação, ela está sempre sujeita à imprecisão, porque a língua já é imprecisa em si, é uma língua com relação a outra e ainda mais imprecisa, né? E é preciso fazer isso, né, dessa maneira legitimamente. Nós somos cidadãos que produzem conhecimento e a gente pode e deve intervir, se for necessário, para esclarecer textos deturpados que estão na mídia, né? Uma coisa bastante frequente agora, antigamente não. E essa coisa também da participação de causas sociais para a tradução ter a relevância. Eu, por exemplo, trabalhei um tempo, né? Prestei serviço um tempo para uma ONG, né, que desenvolvia, quer dizer, que era uma ONG estrangeira, mas que tinha uma filial aqui, que queria precisamente adaptar as suas causas sociais à situação brasileira, e não americana ou qualquer coisa. Então,
Eu trabalhei para ela, criamos até uma série de palavras e materiais e tal, né? Justamente para cobrir o que eles queriam. A localização, não se falava nisso há 20 anos, mas o nome era agora esse, né? Localização, localizar o texto aqui, né? Porque tem um problema, né? Que aqui no Brasil tem traduções como parte de esforços colonizadores de outros países, né? Quer dizer, são traduzidas certas coisas de uma dada maneira, alterada, inclusive, com certos interesses que têm a conivência nacional. Há grupos aqui que aceitam isso, né? Então, a gente tem que considerar o seguinte, né? Nós temos uma tarefa socialmente importante, né? E tem que pensar que, para além de certo núcleo comum, a linguagem sofre influências tanto de pessoas como de entidades. Todo uso da linguagem, na verdade, para mim, é uma espécie de tradução. Primeiro, a gente traduz o mundo para a linguagem e depois traduz a linguagem para outros sujeitos, né? Todo sujeito, na verdade, nesse sentido, traduz o mundo, né? É uma perspectiva materialista dialética, né? Em seus próprios termos, mas considerando seus interlocutores. E ele faz isso a partir de uma visão de mundo do seu grupo social, que ele absorveu em alguma medida, mas não totalmente, né? Por isso que eu digo que é mediador participante. A gente está envolvido, a gente tem que se afastar de vez em quando para olhar o que está acontecendo. Quer dizer, quando a gente fala alguma coisa, já estamos traduzindo duas vezes, né? Do mundo para a linguagem, da linguagem para nós. E terceira de nós para o outro, para quem falamos, né? Quando a gente fala, a gente traduz o mundo segundo esse grupo, mas também segundo nós mesmos e de acordo com aquele para quem nós falamos. Isso não é deturpação, é adaptar, né? É adaptar justamente aquilo que aquele universo ao qual está se dirigindo, a gente possa entender. Eu brinco que eu só traduzo se tiver briefing. Tu tem que me dizer, o livro é para quem? É um livro de filosofia para filósofo, para aluno de filosofia, para o povo em geral, vai ser vendido em banca de revista, o que vai ser? A depender do que ele for, a tradução vai ser diferente, e nem por isso ela vai ser falsa, né? Não é que uma vai ser melhor que a outra e tal, mas ela vai ser adaptada àquilo, né? O exemplo que eu dou, eu traduzi um equipamento hospitalar uma vez que tinha um folheto, 4 folhetos dirigidos a 4 grupos. O grupo dos compradores, o grupo dos técnicos, o grupo dos pacientes e o grupo dos administradores de um certo segmento lá para usar esse equipamento, né? Cada um tinha que ser escrito de uma maneira específica, na linguagem dele, da maneira como era ele, né? Tá, então, a tradução propriamente dita é ainda mais complexa por isso. Se no interior da mesma língua já há uma espécie de tradução, né, que vai refletir diferentes posições sociais, todas valorativas, né, todas representando o valor, tal, a maneira como se vê o mundo. Então, isso pode dar margem, né? A parte boa é essa, mas a parte ruim, isso pode dar margem a um monte de enganos. Pode dar a falsas traduções. Tem órgãos aí, não necessariamente de governo, mas órgãos, enfim, que querem instituir como verdades advindas de alguma autoridade estrangeira, como verdade dita por uma autoridade estrangeira, porque, infelizmente, né, o complexo de vira-lata é uma realidade, então, se é uma autoridade, já é bom, né? Aqui. Se é uma autoridade estrangeira, então é uma maravilha. Né? Mas eles querem colocar o que, na verdade, é a versão deturpada do que eles querem. E isso depende do desconhecimento por parcela da população de línguas estrangeiras. Sim, também depende também do fato de não se ter acesso à própria língua nacional, né? Em algum sentido. Não. Vários segmentos não têm acesso ao tipo de registro linguístico que essas entidades usam, né? E aí, eu queria explicar, né, que a minha definição de responsabilidade social tem por base uma filosofia ética, a filosofia de Bakhtin, né? Que eu chamo de ontologia dialógica. Ou seja, ela não vê sujeitos em geral, ela vê sujeitos particulares. Para ela não tem o homem, tem os homens, né? Quer dizer, não tem a mulher, mas as mulheres, não tem o ser humano, tem os seres humanos. Porque para ela o que existe são sujeitos particulares situados na sociedade e na história, sujeitos que interagem, né? Eu pus o adjetivo sujeitos interagentes, que se definem mediante uma assinatura autoral, né? Assinatura autoral no seguinte sentido, se eu entregar um texto, o mesmo texto, um parágrafo, pedir para 4 tradutores diferentes, cada texto desse vai ter uma série de coincidências, mas vai ter coisas específicas diferentes, nenhuma errada, que, na realidade, reflete essa assinatura autoral, né? Quer dizer, eu posso chegar ao ponto, ainda não chegamos a isso, mas eu gostaria
de pegar 3 traduções de 3 tradutores diferentes e dizer, eu prefiro essa porque é mais compatível com a minha maneira de ver, mas eu quero dizer que, de qualquer maneira, haverá isso. Por quê? Porque não tem para essa filosofia um padrão a partir do qual uns serão iguais e outros serão diferentes. Para eles, todos são diferentes de todo mundo. Não tem, como não tem ninguém igual, até gêmeo univitelino, né, assim, idênticos, como se fala, eles são idênticos, eles não são iguais. Né? Então, até geneticamente, a gente pode ver que cada ser é um ser. E por isso ele é a favor, intransigentemente, radicalmente, dessa ideia da diferença. E isso é um grande problema. Quando eu vou traduzir um texto para um país como o Brasil, eu tenho o maior trabalho, né, de tentar chegar a um núcleo comum qualquer que não afete ninguém, mas eu não consigo, né, fazer regionalmente, escrever para cada um. Deveria. Como não posso fazer para cada um, eu tenho que descobrir aquilo que não seja específico de lugar nenhum, mas compreensível por todos. Né? Então, é um trabalho enorme. E aí, a ideia de que a própria identidade é um processo constante de autoconstituição de cada sujeito. Né? A gente está sempre em contato com alguém, e aí a gente vai se constituindo, não é uma coisa etérea, eu já sou assim e tal. Então, por isso, é possível obter consciência, né? É possível aumentar a consciência social, fazer uma série de coisas. Eu preciso do intersubjetivo, eu preciso do outro para me definir como eu, né? Inclusive proposição. E tem até um aspecto trágico, né? Um aspecto terrível. Em alguns lugares, né, há certa imposição de como se deve ser e até de que corpo se deve ter, né? O que é um absurdo, mas isso acontece, né? Então, quer dizer, como cada sujeito é diferente, cada sujeito está imerso em uma rede de interlocução com várias pessoas distintas, instituições diferentes, etc., né? Qualquer enunciado tem uma avaliação social e tem uma avaliação pessoal. E, portanto, ele envolve uma responsabilidade ética perante os sujeitos, né? De uns perante os outros. Não é só não mentir. O problema é que há uma forma sutil de não mentir que também é mentirosa. Né? Que a gente pode chamar de meia-verdade, eu tenho chamado agora de falseamento. É aquela história, digamos, alguém é absolvido de um processo e, em vez de o jornal colocar, o jornal sei lá quem, a mídia colocar tal pessoa foi absolvida por tal órgão, fala, X pessoa se livrou de mais um processo. Para mim, isso não é uma mentira, mas também não é verdade. O fato, né, o fato factual, o dado factual, é que a pessoa foi absolvida de um dado processo. Não importa se tem 65 outros. E por que alguém diria isso, né? Isso está dizendo porque não quer que... Né? E aí isso vai ser traduzido. Tanto em outro lugar pode trazer para cá, como daqui escreve de uma maneira e é traduzido em outros países, né? E assim vai indo. Não é? Então, a gente não pode deixar de considerar o estatuto ontológico do sujeito. Eu preciso saber quem está falando para quem, onde, para ver que interesses estão ali, né? E é claro que, em função disso, por razões econômicas e outras, alguns sujeitos podem ter maior ou menor condições de afirmar sua identidade. E, para mim, a identidade depende muito do acesso ao conhecimento e a tradução é uma das formas de dar acesso ao conhecimento. Por isso, a gente tem uma grande responsabilidade, né? E as implicações disso para a responsabilidade social nossa é múltipla, mas também para os formadores de tradutores. Né? Quando a gente vai formar tradutores, a gente tem que desenvolver o que eu vou dizer a seguir. Né? A gente detém e produz um conhecimento que é socialmente útil de várias maneiras. Né? A gente vai lá e reposiciona o discurso alheio. Não que a gente vá dar nossa opinião, colocar o que a gente acha. Não vai forçar uma interpretação. A gente vai ser uma interface entre textos, línguas, culturas, e isso é importante, versões alternativas da cultura, em que a gente possa criar uma relação de interlocução, uma interação entre o autor do texto traduzido e o leitor de outra língua, sempre buscando atender às necessidades desse leitor de outra língua, né? Principalmente porque a nossa língua é colonizada e a gente traduz de outros que nos colonizam. Não vamos desrespeitar o autor, mas a gente tem que privilegiar e dar importância a quem está aqui, né? Para mim, isso é um primeiro nível de responsabilidade, né? A gente tem que chegar à compreensão do que traduzimos para traduzir. Toda compreensão é um reposicionamento, é uma interpretação. Então, a gente tem o maior cuidado para não colocar nossa opinião, para a gente se colocar a cavaleira entre o texto-fonte e o texto-alvo, né? Ficar afastado, dizer, estou vendo isso, estou vendo aquilo e tal, sem esquecer que, na verdade, nós somos parte de uma cultura. O tradutor, né, como eu já disse em outros textos por aí, serve a dois senhores, o autor do texto base e o leitor do texto-alvo. E tem que produzir uma interpretação legítima do texto do autor para esse público. É interpretação legítima porque respeita o autor,
não explica coisas em termos profissionais, em termos pessoais nossos, mas não altera aquilo com que não concorda, não acentua o que acha bom, mas fica pensando o que eu preciso fazer, que operação eu tenho que fazer, para que a pessoa que quer ler, que não tem acesso à língua estrangeira, possa entender melhor. Não é explicar. Sem exemplo é difícil, mas o que eu estou falando é que tu tem que pensar que interlocutor é esse para o qual eu estou escrevendo. Se é um livro de filosofia, de lógica, para alunos de primeiro ano de filosofia, o texto vai ser de um jeito. Se é para filósofos, o texto vai ser de outro. Então, é preciso saber, né, quem é. Tu não vai criar uma moldura para alterar substancialmente o discurso, né? Quer dizer, a gente tem que responder a um e a outro, né? A gente tem que respeitar os dois e permitir. E aí eu vou falar de Baker. Baker, em 2018, falou que nós não somos só mediadores de encontros de culturas, né? Talvez ela esteja mais radical do que eu, mas, na verdade, mediadores participantes vitais da produção. A gente produz esses encontros. A gente não está lá no meio só dizendo, vê isso aqui, a gente está envolvido nisso e tem que estar mais, né? Segundo essa proposta nossa aqui. Vou citar várias pessoas aqui. Foi a partir disso que a gente começou a desenvolver, né? Cada um vinha pensando em outras linhas, mas agora eu acho que houve uma convergência e foi legal. E esses encontros, né, podem ser mais ou menos proveitosos a depender da postura ética que a gente assume, dessa nossa responsabilidade, né? Então, eu vou falar aqui de um texto, né? Eu vou parafrasear também, citar uma parte, da Denise Salles e da Sandra Loguessi, né, que são da área de tradução da URGS, né, e de mim, que nós apresentamos no Entrade, né, em 2019. É assim: para além de literaturas ficcionais, científicas, filosóficas, trocas comerciais, relações internacionais, etc., tradutores e intérpretes atuam em contextos de conflito entre pessoas e países, e até entre pessoas no interior dos países, de deslocamento de pessoas e povos, por exemplo, refugiados, exilados. Eles estão presentes, os profissionais de tradução, né, em processo tanto de desmonte de democracias como processos revolucionários, porque são seres políticos que constroem realidades culturais, intervindo, eu vou citar um pequeno trecho da Baker, no processo de narração e renarração que constitui todos os encontros. Portanto, a gente pode favorecer ou enfraquecer determinadas causas. Hoje, nós temos já tradutores ativistas, né? A Translator for Peace, a Tlaxcala, International Network of Translators for Linguistic Diversity, e também a ECOS, né? Tradutor e Intérprete por la Solidariedade, por exemplo, são exemplos de gente que se organizam em movimentos coletivos autônomos para fazer frente ao status quo político, usando essas competências linguísticas, que eu chamo de discursivas, para criar novos espaços de resistência, seja para dar visibilidade a narrativas silenciadas, e o Denis falou uma série de coisas sobre isso, ou possibilitando narrativas em outras línguas minoradas pela hegemonia, no caso, pode ser do inglês, mas pode ser de qualquer outra língua, e por políticas linguísticas globais, a dominação global, né? E por isso a gente pensa, né, que as práticas de formação de tradutores é parte essencial da engrenagem reguladora dos contextos da vida na sociedade e buscam produzir e formar para e devem, segundo nossa perspectiva, produzir e formar para um conhecimento que vise a emancipação em todas as suas formas, para que o profissional da tradução e interpretação tenha consciência de seu papel político e de como intervém na vida social através de sua prática, das narrativas e do conhecimento que produz no mundo em que vive, inclusive do meio acadêmico, né? E aí a gente usou o texto, né, o conceito do Boaventura Santos, o conhecimento emancipação, né, que ele se opõe ao conhecimento. O conhecimento emancipação tem natureza crítica e solidária. E, nesse sentido, a ignorância é vantajosa para o colonialismo, que impõe um falso reconhecimento do outro ao vê-lo como objeto, não como sujeito. Isso é preciso explicar. Então, o conhecimento de emancipação é um conhecimento que, em vez de alguém ser o doador de um conhecimento para o ignorante, esse conhecimento é organizado de tal maneira que facilite a tarefa do não emancipado, do oprimido, de entender o mundo nos seus termos para, então, sair daquela situação. Ou seja, de certo modo, eu preciso ajudá-lo a tomar consciência de sua escravidão para poder ele buscar a liberdade. Se ele não souber que está escravizado, ele não vai querer, ele não tem por que se libertar, né?
E o conhecimento regulação é exatamente aquele que vai organizar tudo direitinho, de tal maneira que alguém pode dizer, um dia o ministro do STF disse, né, porque o elogiaram, porque ele deu o voto de Minerva, sei lá onde, a favor de uma causa, e ele disse, mas aquele texto estava tão simples que até um cidadão comum poderia entender. Quer dizer, que para mim isso é o auge, né, da ignorância, né, nesse sentido. Quer dizer, ou seja, o que ele está dizendo, ele está se traindo, está confessando que um dado código jurídico, ou que texto jurídico, são criados de tal maneira que ninguém entenda mesmo, né? Quer dizer, apenas aqueles que o criaram. Não é o que ele queria dizer, mas ele se traiu. Então, a gente, para combater a ignorância, tem que ter uma abordagem emancipatória, reconhecer o outro como sujeito, não como o sujeito que também produz conhecimento. Sabe? Aí tem que ver, né? Eu não posso ter uma visão monoculturalista, né? Aquela que o Denis estava falando, por exemplo, não posso dizer, uma coisa boa que vem sido trazida de fora. Não, nós temos um monte de coisas boas aqui. Inclusive, eu tenho alguns amigos europeus, né, que me dizem, vocês têm uma liberdade que a gente não tem. A gente, uma vez que começou a trabalhar com X coisa, passa a vida trabalhando só com essa coisa. E vocês podem não trabalhar. E aí eles ficam com inveja da gente, né? Porque a gente se mete em tudo, e eles não. Não é bem assim, mas quer dizer que em algum nível tem essa questão. Mas aí querem trazer para nós que a gente importe justamente a parte ruim do que vem de fora e não a parte boa, né? Me dá os recursos que eu faço aqui a meu modo, mas se não tiver o recurso, não adianta. Portanto, tem que reconhecer as diferenças, e aí isso vai requerer o que o Boaventura chama de inteligibilidade. Na verdade, é de se fazer entender, né? Ou ele. Ou, nas palavras dele, ele mesmo diz, né, na página lá do livro, que é preciso uma teoria da tradução que sirva de suporte epistemológico às práticas emancipatórias, todas elas finitas e incompletas, apenas sustentáveis quando ligadas em rede. O que ele está propondo é que a gente desenvolva uma teoria da tradução nossa, para nosso objetivo, para a nossa coisa. Como eu disse, né, vem o Vanucci e fala, porque a tradução, isso e aquilo. Mas, peraí, nós estamos em outro lugar. Nós estamos no lugar que, se a gente for cortar parte do texto estrangeiro ou for acrescentar, né, ou dizer que é melhor não, sei lá, pegar o nome da Rosa e cortar um monte de coisa, vai dar uma confusão, mas o americano pode fazer. Então, aí não é uma questão de tradução. A teoria de tradução dele serve para lá porque a coisa é assim, né? Mas aqui não. Então, a gente tem que pensar, nós temos uma postura que tem que assumir as consequências desse impacto do que a gente produz. Como toda construção de conhecimento multicultural, nós temos justamente que enfrentar o conhecimento regulação, que o que é que ele faz? Ele silencia. Ele é exatamente isso que o ministro do STF disse. O texto é tão complicado que ninguém entende a não ser nós. Ou seja, ele é intencionalmente escrito de uma dada maneira, num dado registro, para que não seja entendido. É a promoção da ignorância. E aí, se a gente pensar na indiferença, quer dizer, da ideia, no Brasil, fala, é uma cultura só. Não é, não sei quantas culturas em conflito de várias maneiras. Né? E aí não pode, né? Nós temos que combater a destruição da multiplicidade de formas de saber. Sabe? O conhecimento e a emancipação, justamente, ele vai ver essa multiplicidade de formas de saber, que é o que eu digo, eu vou falar para uma dada comunidade, eu tenho que escrever esse texto de uma dada maneira, porque né? Sabe? E aí a gente vai dizer que é preciso, na formação de profissionais de tradução e na pesquisa, de onde for, é preciso desenvolver isso, né? Denunciar os silenciamentos, repensar as metodologias de ensino e pesquisa, promover teorias da tradução afinadas com essa abordagem e apontar caminhos para o reconhecimento desse conhecimento produzido por tradutoras e tradutores e intérpretes, tal, como algo que tanto pode emancipar como manter o status quo, se a gente não questionar. Né? A importância de considerar esses aspectos está no fato de que os profissionais da tradução fazem uma transposição de sentido. Né? Como eu já tinha dito, a criação de uma interação entre o autor e interlocutores a quem ele não pode se dirigir na língua dele, mas também interlocutores que não podem se dirigir ao autor na língua dele. Portanto, né, a gente tem que ter responsabilidade. O tradutor, o autor vai ter alguém, né, que vai ser pago para traduzir o texto dele, mas o leitor precisa ser pensado nesse processo, né, para ver como é, porque ele não vai receber nada, e a depender de como se traduza, a depender do que se aceite lá, é possível a gente estar traduzindo deturpadamente, colaborando com a dominação. E esse poder que nós temos, né, nos torna eticamente responsáveis porque não tem acesso a línguas estrangeiras. Então, já concluindo,
Nessa tarefa, portanto, né, eu vou insistir na ideia do conhecimento-emancipação, conhecimento emancipatório, conhecimento que visa não regular, dizer ao outro que ele é ignorante, mas dizer que ele é capaz de entender de acordo com as condições dele, e, portanto, se dirigir a ele nas condições dele, reconhecer de fato o contexto, não é falar só, mas reconhecer. Eu tenho tentado alguns livros clássicos que estavam em domínio público, que eu fui traduzir de novo, né? Tipo Carta sobre a Tolerância e tal, e aí foi traduzindo já, lendo uma série de coisas para que ele se tornasse um texto mais fluido, mais acessível a uma série de pessoas que não tinham acesso a certos saberes lá, mas que podem, então, ler, né? Promover esse conhecimento e emancipação para colaborar para a promoção da cidadania. Facilitar o acesso de saberes de outras culturas, mas de uma perspectiva que atenda aos interesses do eleitor. Não é que o saber que vem de outro lugar é melhor. Não, o saber que vem de outro lugar é diferente, é de outro lugar. Como é que eu vou ver esse saber aqui, da minha perspectiva, e entrar em diálogo com ele? Não é apagar tudo, mas trabalhar com tudo. De acordo com as necessidades sociais e políticas de nós, né, nós, e principalmente de classes menos privilegiadas, membros de um país não hegemônico. Já pensou ser membro de um país não hegemônico, mas ser de uma classe ainda menos hegemônica, etc.? Então, a nossa obrigação nesse sentido seria promover o acesso do maior número possível de pessoas ao saber advindo de várias línguas, para auxiliar na emancipação dos subalternos, aqueles que, segundo Spivak, não podem falar, e nesse sentido nem ler, né? Não pode falar, mas também eu peguei no sentido. Então, auxiliar isso é da responsabilidade social de profissionais da tradução que eu estou defendendo aqui hoje, né? Então, basicamente é isso. Foi muito rápido, vocês perguntam que eu falo mais devagar. Muito obrigada, professora Dail. Abriremos agora para as perguntas do público, ok? Podemos começar com o senhor? Claro. A Marli Fernandes... A Marli Fernandes pergunta: então o tradutor tem que pensar no contexto, esfera de produção e no de circulação do texto traduzido, além de manter uma interlocução dialógica sobre o tema para construir sentidos para o leitor? Sim, exatamente. Principalmente isso, né? Aquela coisa que eu falei de servir a dois senhores, né? Eu tenho um texto lá tal, e eu tenho que pensar como eu vou dizer isso para esse público. Claro que quando o público é, como eu disse, eu traduzo para uma editora do Rio de Janeiro que vai para o Brasil inteiro, aí eu tenho que pensar no brasileiro médio da minha cabeça, né? Que eu não sei, mas pelo menos eu posso saber se é didático, se não é didático, se é escolar, se é militante, né? Por exemplo, se eu vou traduzir certos livros para ONGs militantes de certas causas, eu tenho que traduzir da maneira que eles compreendam. Foi assim, por exemplo, que surgiu o empoderamento, né? Sabe? Porque antes a palavra para empoderamento era delegação de poder, quer dizer, eu vou lá e delego a autoridade. Aí um dia um grupo foi trabalhando e criou, né? Para empowerment, criou empoderamento. E, inclusive para dizer empoderamento, não é empoderamento que alguém de fora te dá poder, é tu assumir o teu próprio poder, né? O que passa por essa ideia de emancipação. Então, o tradutor, ele tem que considerar tudo isso. Né? Ele tem que considerar tudo isso. A gente considera tanto que, antes de começar aqui, eu estava conversando com um intérprete de Libras, né? E eu estava pensando quais são as palavras, construções e coisas estranhas aqui que podem não atender a todo um grupo que eu não sei quem é, né? Por exemplo. Eu não sei quem é que está ouvindo, então eu não sei quem é. Eu fui tentar descobrir. Né? Aí o intérprete, né, como ele é um mediador participante que nem eu, né, ele me diz, olha, tal palavra pode ser complicada por isso. Aí eu digo, olha, então vê aquilo. Quer dizer, nós tivemos um trabalho aqui intercultural antes, né? Nós conversamos para ver como é que era. Aí eu falei, vou tentar falar devagar, vou tentar fazer paráfrases, explicar de novo, repetir, colocar 3 vezes a mesma palavra, 3 palavras parecidas para que ele tenha tempo de ou traduzir, ou se não tiver a palavra, para digitar, enfim, para ele ter recursos, né? Tentando, né, Cláudio? Às vezes a gente fala... Mas eu acho que tem que considerar todas essas coisas, porque essa é a base. Essa, na verdade, é a base, né? A depender de para quem eu esteja escrevendo. Né? E aí a gente vê isso em aula, né? Quando a gente dá aula, daí eu brinco, né, que a gente escreve 2 tipos de texto. Um para umas revistas aí, que é para dizer que sabe, e outro que é para ser entendido. Eu sou a favor de para ser entendido. Para ser entendido é outra coisa, né?
Muito obrigada, professora Dail. Professor Denis, a Marli Fernandes pergunta se, na perspectiva da tradução decolonizadora, os textos de partida e de chegada também apresentam a percepção subjetiva do tradutor, ou ele pode, deve isentar-se de tal ponto de vista? É impossível se isentar numa tradução. A escolha do léxico, a forma que você escreve a sintaxe, a pontuação que você coloca na tradução, inclusive a diagramação do livro que é feita, como o livro é produzido, o tipo de papel, a editora que ele sai, tudo isso diz muito sobre a tradução. Então, não é só um aspecto do tradutor. E no ato da tradução em si, é impossível a gente não colocar uma subjetividade. E, no caso, quando a gente fala de prática de tradução colonizadora, é justamente buscar com que essa tradução não seja, ou melhor, seja o mínimo possível eurocêntrica, americanizada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito simples, né? Você está traduzindo um texto sobre escravidão. Ao invés de você usar a palavra escravidão, por que você não usa escravizado? Não mudou o sentido, mas mudou a perspectiva. Porque a escravidão é como se a pessoa estivesse feliz com aquilo e como se aquilo fosse um processo natural. E quando você diz escravizado, você, de alguma forma, passa esse sentido, que ele foi colonizado, mas também você está aí colocando a sua subjetividade dentro dessa tradução. Né? Aí você vai dizer, nunca mais vou usar a palavra escravidão? Não, vai ter momentos que você vai ser necessário utilizar. Mas você vê que a intenção de usar uma única palavra, você já faz a decolonização desse processo, dessa argumentação em cima desse sentido. O que significa que não é a palavra, né, mas o sentido que está sendo alterado pela palavra, né, quer dizer, a gente altera a palavra para alterar o sentido, né, é isso. A partir da perspectiva de quem está realizando o ato. Exatamente, né? Exatamente, perfeito. Estou falando que a gente está falando a mesma coisa? Digmar Jimenez pergunta se a relação entre tradução e translinguismo, com foco no conceito de repertório comunicativo dos falantes, podem ser uma forma de praxis decolonial da tradução? Olha, eu acho que sim. Para quem que é? Pode falar, professor Adail. Eu acho que sim, né? Quer dizer, é estratégia, mas eu acho que tem que estar numa tática. Mas aí o Denis é que trabalha mais com isso agora. No caso do translinguismo, eu acho assim, quando você... Primeiro, é uma coisa muito difícil, né? Porque a pessoa, ela quer se portar sobre o fato das pessoas, né? Do repertório das pessoas terem mais de uma língua, é isso? Pelo que eu entendi da pergunta. Então, já começa a ser uma coisa muito difícil. Porém, se você, no caso, por exemplo, do Canadá, em que nós temos o inglês, o francês e mais as línguas autóctones que são, de alguma forma, utilizadas, é possível se você levar em conta que essas línguas estão tendo ali o mesmo patamar, né? Então, eu acho que é possível considerar, assim, como uma estratégia de tradução decolonizadora, assim, quando você pensa que o outro, de alguma forma, domina essas línguas. Mas aí, no caso do Brasil, eu não sei como isso funcionaria, porque, por exemplo, aqui nós temos várias línguas indígenas. Eu não conheço nenhuma língua indígena, eu sei uma palavra ou outra de uma língua indígena entre as mais de 1000 que nós temos aqui. Mas eu sei, porque talvez por uma questão de letramento, por estar na universidade, por ter estudado, mas será que uma pessoa que não está no mesmo âmbito, um médico, um engenheiro, também vai saber? Então, assim, como funcionaria isso na prática translingual aqui no Brasil, né? Sendo que nós somos um país, e aí já é uma outra coisa também bem colonizadora, nós somos um país que foi estabelecido como monolíngue, né? A gente não sabe nem a língua dos nossos vizinhos para que a gente não saia do nosso país, né? Só para começar por aí já tem um problema. A gente não sabe nem o espanhol. Aqui, se a gente vê os programas de televisão, né, esse vocabulário todo do coronavírus agora, é tudo trabalhando em cima do inglês. Por quê? Porque é difícil ir para lá. Fica aqui mesmo. Quem é brasileiro fica aqui mesmo.
né? Porque se esse projeto político translinguístico ou diglossal funcionasse no Brasil, a gente falaria espanhol e português sem nenhum problema. A gente não tem nem contato com os nossos, nem saber, nem temos contato com os saberes dos nossos, né? Então eu não vejo como uma... Não, e até o português, né? Criaram um colonialismo interno que o Brasil é o único país em que as pessoas falam, eu não sei minha língua. Eu nunca vi em país nenhum, por onde eu andei, com gente que eu ouvi, francês dizer que não sabe francês, canadense dizer que não sabe inglês ou francês ou tal, Uruguai dizer que não sabe espanhol, mas a gente diz, eu não sei minha língua. Quer dizer, criaram uma coisa tão forte que a gente não sabe nem português agora, né? Porque inventaram, né? Justamente, a gente tem esse problema, né? Assim, o monolinguismo é muito gritante para nós. E é tão gritante que nas normas de tradução, qual é a grande norma de tradução? O texto tem que ser traduzido como se ele tivesse sido feito em português. Ou seja, até se você puder tirar a sua subjetividade, o que é impossível, você tira, porque tem que ficar a alma do texto. E a alma do texto, gente, não tem. É meio difícil, né? Chamar a alma do texto. Muito obrigada, professores. Agradeço imensamente aos professores doutores Denis Silva Reis e Adair Sobral pelas reflexões que foram instigadoras em todos nós nesta noite. É sempre um prazer ouvir e aprender com os senhores. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos intérpretes voluntários desta mesa, o Cássio Oliveira, Euluse Rodrigues da Costa Júnior e Leone Ramos. Lembrando que amanhã teremos a última mesa do 6º encontro E Por Falar em Tradução, intitulada Tradução e Imagem, às 16 horas, e as convidadas são Cíntia Beatriz Costa e Audrey Gesser, a mesa será mediada por Adriano Silva. Então, muito obrigada a todos que participaram, obrigada mais uma vez, professores, foi uma honra mediar esta mesa. Até amanhã. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. A mediação e a interpretação foi perfeita, né? Ótimo, tranquilo. Muito obrigado, eu espero que eu não tenha dado muito trabalho para os intérpretes, tá, gente? Vocês... Olha, eu acho que falei muito rápido. Mas muito obrigado, Cássio. Mas é inquietação. Disseram que quando ficasse adulto melhorava, depois quando envelhecesse melhorava, não melhorou. Então, eu desisto. Obrigado, Edna. Obrigado à Unicamp. Obrigado a todos que assistiram. Boa noite a todos. Fiquem bem. Fiquem bem, com certeza. Máscara está aqui. Agora. Isso mesmo.